Olá, sou a professora Gabriela Silva, estamos no Bora Aprender Matemática. Na aula de hoje, iremos resolver algumas questões referentes a alguns tópicos para o nono ano, certo? Então, a gente vai resolver algumas questões. Começando pelo Teorema de Pitágoras, a gente tem aqui duas questões. A primeira questão diz o seguinte: qual é a distância percorrida pela bolinha? Então, aqui eu tenho uma certa bolinha aqui em cima no topo, tá? Ele está dizendo aqui que a distância desse topo até um certo solo, né, vamos dizer assim, é de 60 centímetros. A distância até a bolinha é de 25 centímetros e a distância até o final, né, a outra bolinha, é de 2 metros, né? A bolinha vai sair daqui, da parte de cima, vai chegar até aqui, vai percorrer toda essa distância. Então, a princípio, o que a gente precisa é calcular essa distância aqui, certo? Que é justamente a distância que ele não deu, ok? Então, a gente tem aqui que eu vou chamar essa distância aqui de x, e a gente vai calcular aplicando o Teorema de Pitágoras. O que é que diz o Teorema de Pitágoras? Diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, aqui, quem é a minha hipotenusa? Toda vez que eu tiver uma aplicação do Teorema de Pitágoras, eu tenho que identificar primeiro a minha hipotenusa. Então, aqui está o ângulo de 90 graus, então o x é a minha hipotenusa. Então, a gente vai ter que x ao quadrado é igual a 60 ao quadrado mais 25 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 60 ao quadrado, a gente vai ter 3.600 mais 25 ao quadrado, 625. Então, x ao quadrado é igual a 3.600 mais 625. Vamos ter 4.000, somando aqui, né? 3.600 mais 625, 4.225. Então, quem vai ser a raiz quadrada de 4.225? A gente calcula aqui, a gente vai ter como resultado x igual a 65 centímetros. É importante a gente perceber o seguinte, que aqui eu obtive a unidade, né, dessa distância, no caso a minha hipotenusa, que é onde essa bolinha vai começar percorrendo, em centímetros. E aqui ele me dá uma outra medida, né, em metros. O que é que a gente pode fazer? A gente pode transformar 65 centímetros, aqui eu não dei nenhuma condição, pedindo nenhuma unidade de medida, mas para somar eu preciso ter a mesma unidade de medida. Então, eu posso passar esses 65 centímetros para metros ou 2 metros para centímetros. Então, a gente sabe que 2 metros equivale a 2 vezes 100, né? Centímetro. Equivale a 200 centímetros, certo? Então, eu vou ter aqui 200 centímetros mais 65 centímetros. Então, essa bolinha ela vai percorrer uma distância de 265 centímetros, tá? Do mesmo jeito, para a gente transformar para metros, a gente poderia dividir por 100, né? Dividir por 100, ou para centímetros, desculpa. Para metros, dividiríamos por 100 e acharíamos 2,65 metros, tá? Mas eu vou deixar dessa forma aqui, 265 centímetros. Então, perceba que a gente tem um enunciado aqui, né, uma pergunta simples, temos o suporte, que é essa figura aqui, certo? A gente identificar. Então, ele quer saber a distância que essa bolinha vai percorrer, só que é o seguinte, ele não diz que é para aplicar Pitágoras, a gente subentende, porque aqui eu vou ter formação de um triângulo reto, triângulo retângulo, onde eu vou ter um ângulo de 90 graus, tenho a medida de dois lados, tá? Que são os dois catetos, e quero saber a medida do outro lado, que é justamente a minha hipotenusa. Aplicando Pitágoras, né? A gente sabe que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, ok? Essa aplicação deu esse resultado aqui, certo? Tivemos aqui esse resultado aqui. 265 centímetros. Então, é importante a gente entender o enunciado da questão, né? Apesar que aqui estava bem simples. No caso, seria a interpretação do desenho, né? Da imagem, do suporte da questão. Próxima questão. Qual era a altura do poste? Veja, uma perguntinha de uma linha, simples. Está aqui, né? Um poste. Tem todo um contexto nessa figura, né? O carro veio, bateu no poste, o poste quebrou. E o que é que aconteceu aqui? Esse poste com solo, ele está formando um ângulo de 90 graus. A partir do momento que esse poste que se inclinou ali, quebrou, ele teve o quê? Um apoio aqui no solo, né? Eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. Aqui eu vou ter minha hipotenusa, certo?
que é um valor desconhecido aqui, que é justamente a parte que quebrou, né, do poste. E aqui o solo, a distância até esse outro pedaço do poste, 3 metros. Então, eu formei aqui um triângulo retângulo, onde um cateto é 4 metros e o outro cateto é 3 metros. Aqui eu tenho o ângulo de 90 graus, que é do poste com o solo, e aqui eu tenho a minha hipotenusa. Como é que a gente faz? Perceba o seguinte, ele quer saber a altura do poste. O que é a altura do poste? É o poste inteiro, tá? Esse pedaço aqui de 4 metros, mais esse pedaço aqui, que está inclinado, que caiu sobre o solo e ficou pendendo aqui, apoiado no outro pedaço do poste. Então, primeiro a gente precisa calcular, mais uma vez, a hipotenusa, né? Que é o valor desconhecido. Eu preciso aplicar Pitágoras. Então, eu sei que Pitágoras é aquela relação que me diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Só isso, minha gente. Nosso caso aqui, eu vou ter x ao quadrado igual a 4 ao quadrado. Essa ordem aqui não importa, tá? Poderia começar com 4 ao quadrado ou com 3 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, que é 4 vezes 4, mais 3 ao quadrado é 9, que é 3 vezes 3. Então, x ao quadrado é igual a 16 mais 9, 25. X vai ser igual a raiz quadrada de 25, x é igual a 5. Opa, terminou a questão? Não, eu não quero isso. A minha questão que eu quero aqui é justamente a altura do poste. Por isso que é muito importante, depois de a gente aplicar Pitágoras, a gente voltar para o enunciado para entender qual é a pergunta. Aqui eu não tenho alternativas, né? Eu não coloquei nesse momento alternativas, mas poderia ter a alternativa aqui, 5 metros. E não é, certo? Ele quer saber a altura do poste. Então, se essa parte inclinada mede 5 metros, eu vou somar 4 metros mais 5, que vai me dar um total de 9 metros. Esse sim é o meu resultado, tá? 9 metros é a altura do meu poste. Aqui seria o resultado, que é a soma dessa parte que ficou em pé ainda, né? Formando um ângulo de 90 graus com solo, e a parte que se inclinou, que pendeu e apoiou aqui, formou um triângulo retângulo,